Tarde, e hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é: qual o tamanho de Deus? Isso, de uma forma bem literal, qual o tamanho de Deus? Normalmente, quando a gente pergunta para a criança, ou a criança pergunta, melhor dizendo, para nós, pai, mãe, ou tio ou tia, Deus é maior do que minha casa? A gente fala, Deus é maior do que um prédio? Deus é maior do que um galpão enorme? Mas aí fica complicado. Será que existe um espaço que caiba a Deus? É uma pergunta filosófica, mas bem interessante a se fazer. Porque se existe um lugar que caiba a Deus, um espaço que caiba a Deus, esse espaço é maior do que Deus. E a Bíblia diz que não tem ninguém maior do que Deus. Como que a gente consegue resolver essa questão? E um outro detalhe também. A gente só consegue definir alguma coisa por 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Isso mesmo, altura, largura e profundidade. Então, quando a gente vai descrever Deus, a gente descreve Deus normalmente nos desenhos com altura, largura e profundidade. Um Deus e o planeta Terra em volta das mãos dele. Né? Assim que normalmente a gente imagina Deus. Einstein, ele dizia que existe a quarta dimensão. A quarta dimensão é o tempo. Mas a quarta dimensão é a dimensão a qual a gente não consegue captar. Quer ver uma coisa? O passado existe? Não, já passou, né? O presente existe? Não, porque a cada nanosegundo que eu estou falando aqui com vocês, o presente já virou passado. O futuro existe? Não, porque não chegou. Entendeu? A gente sabe que existe a quarta dimensão, que é o tempo, mas a gente não consegue alcançar. Então fica muito complicado quando a gente fala qual o tamanho de Deus, da maneira mais literal possível. E aí, o que acontece? Olha que algo interessante. Se Deus fosse maior do que o universo, ele já seria grandioso. Você sabe qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. E na velocidade da luz se daria para rodear a Terra 7 vezes. 7 vezes daria para rodear a Terra. Mesmo na velocidade da luz, sabe quanto tempo demoraria para você começar de uma extremidade da Terra e acabar em outra extremidade da Terra? 93 bilhões de anos. Demoraria tudo isso, 93 bilhões de anos. E o mais impressionante ainda é que o planeta Terra, o qual a gente consegue avistar através dos astrônomos e tudo mais, dos físicos, só equivale a 3% de tudo que existe, porque 97% é matéria escura. Interessante, né? Então, você vê quão grande é esse Deus maravilhoso. E eu vou ler um texto com vocês aqui, que está em Salmos 19. Diz assim: os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento proclama as obras da sua mão. Vamos ler com calma para a gente refletir sobre esse verso. Os céus anunciam a glória de Deus. Ou seja, o céu, o qual a gente vê que é tão grandioso assim, dá um deslumbre sobre a glória de Deus. Anuncia. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Ou seja, Deus fez tudo aquilo. Deus fez tudo isso. As galáxias, os planetas, lua, sol, estrelas e até os planetas a qual a gente não conhecemos, mas a gente sabe que existe, porque lembra da matéria escura, 97%. Os astrônomos sabem que existe algo lá, porque
Eles veem algo parecido como se fosse uma gravidade, entendeu? Então o que a gente consegue perceber? Esse Deus tão maravilhoso, tão grande, ele pode, ao mesmo tempo, ele pode ser tão pequeno para você. Sabe por quê? Vou te contar uma historinha. Uma certa vez, um homem ficava muito chateado porque ele ia junto ao aquário dele, encostava no aquário dele e os peixinhos fugiam. E ele comentou com o amigo dele: nossa, só quero dar comida para os meus peixinhos. O que acontece? Toda hora eles fogem e tudo mais. O amigo falou: sabe por quê que eles fogem? Porque ele tem medo de você. Você é muito grande para eles. E o que esse amigo propôs para ele? O único jeito dos peixinhos não terem mais medo de você é você ser igual a eles. Foi isso que Cristo fez conosco. Se fez igual a nós, se encarnou, entendeu? Sofreu por nós. Então, reflita nessas palavras que eu estou lhe dizendo hoje, tá bom? E da mesma forma que aquele rapaz, se ele se transformaria num peixe, ele pegasse e ficasse igualzinho ao peixe, ele poderia ser rejeitado. Cristo foi um de nós e foi rejeitado, mas mesmo assim ele morreu por todos, para que todos aqueles que crerem nele tenham vida eterna. Mude a sua vida. Salmos 30, verso 5. Você que se sente chateado, você que se sente triste e tudo mais, diz assim: porque a sua ira só dura um instante, mas o seu interesse e cuidado por nós duram a vida toda. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã ele nos devolve a alegria. Esse Deus tão grande, tão poderoso, Criador dos céus e da terra, te devolve a alegria, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês a cada dia aceitem Cristo como Salvador nas suas vidas, tá bom? Fique com Deus, um abraço, tchau.